Se fosse para escolher alguma assombração para existir nesse mundo, qual você escolheria? Qual te daria tanto medo a ponto de você ser capaz de cometer atos horríveis para sobreviver? Eu não tenho uma resposta para isso. Mas posso te dizer qual entidade eu não gostaria que fosse real. O Slenderman. Uma criatura magra, alta, de braços e pernas longas, coisas como tentáculos nas costas e o mais bizarro, sem rosto. Mas será que ele realmente não existe? Tudo começou em 2009, mais de 10 anos atrás, durante o concurso online para o site americano Something Awful. O usuário, Victor Surge, estava participando da categoria Criação de Imagens Paranormais. A ideia era convocar usuários de todo o mundo para transformar fotos que já existiam em provas de que o mundo esconde alguma coisa estranha. O próprio criador, que na verdade se chama Eric Knudsen, disse que teve como inspiração alguns personagens de Stephen King, entre eles Carrie, a estranha, e It, a coisa, que você já deve ter tido pesadelos com eles. Só que a ideia de Eric não era causar pânico nas pessoas, e muito menos ver seu personagem se tornar um motivo para uma tentativa de assassinato. Mas digamos que Slenderman criou vida própria. Em pouco tempo, ele foi parar em outros sites e se tornou viral na internet. Na verdade, não só na rede. Mais fotos com a criatura começaram a surgir. Vídeos mostrando o perigo do mundo real e, claro, jogos. O objetivo de um desses jogos é buscar 8 papéis e uma floresta durante a noite. A única ferramenta que você tem é uma lanterna, que logo fica sem bateria. A cada página recolhida, mais próximo da criatura, o jogador fica. Logo a história entrou para o hall de lendas urbanas e vários relatos de aparições do Slenderman começaram a surgir. Aparições no Japão, Noruega e mesmo aqui no Brasil. Cada uma contando um elemento diferente sobre o bicho. Entre suas habilidades, ele é capaz de mudar de forma para se camuflar e observar suas vítimas. Por exemplo, para ele é muito fácil aumentar de tamanho e se passar por um poste, apenas aguardando alguém passar por ele, sozinho, numa noite escura. Ele pode ainda fazer de conta que é uma árvore no meio da floresta. Não se sabe muito sobre ele. De onde veio? Por que está aqui? O próprio criador disse que isso é interessante para criar um mito mais forte. Mas se sabe de uma coisa. O Slenderman gosta mais de crianças. Nas fotos com a criatura, editadas ou não, ele praticamente sempre aparece vigiando a pequena vítima ao longe. Seja um lugar remoto, ou mesmo com muitas pessoas ao redor. Há quem diga que a criatura até brinca com elas para ganhar confiança, antes de acabar com a vida de cada uma. O que também não quer dizer que adolescentes ou adultos estejam seguros, hein? Não. Nada disso. Existem muitos relatos de pessoas que supostamente viram
a silhueta do Slenderman perto das florestas. Quando a neblina surge em meio às árvores, perto da margem de algum rio, dizem que, se você olhar bem perto, é possível ver uma silhueta escura, alta, com coisas se movendo nas costas. Tome cuidado, ah? Tome cuidado com a sua casa, inclusive. Não deixe as portas e muito menos as janelas abertas. Não que isso vá fazer alguma diferença para ele, é claro, mas é melhor dificultar um pouco. Se o Slenderman estiver atrás de você, fique atento. Há alguns sintomas que podem surgir. Paranoia constante, amnésia, fortes crises de tosse. E o porquê desses sintomas, ninguém sabe. Um dos grandes problemas das aparições da criatura é que, aparentemente, ela só é vista por aqueles que o Slenderman tem interesse. Entendeu? Não é à toa que existem várias histórias de pessoas que foram internadas tendo alucinações ou com uma suposta esquizofrenia depois de terem visto a entidade. E aí? E aí, nós chegamos a 2014. 5 anos depois que as fotos do Slenderman explodiram na internet. Naquele ano, 2 meninas do estado americano de Wisconsin, Morgan Geyser e Anissa Weier, ambas de 12 anos, deram 19 facadas em uma amiga, uma garota chamada Peyton Lutner. E tudo porque elas imaginavam que a morte da amiga deixaria o Slenderman feliz, a ponto dele não machucar suas próprias famílias. Tudo começou no aniversário de 12 anos de Peyton, a vítima. Ela organizou uma festa do pijama em sua casa. E tanto Morgan quanto Anissa foram convidadas. Tudo parecia normal. Até que, o dia seguinte, amanheceu. E as 3 se organizaram para passear em um bosque próximo. O problema é que Morgan e Anissa tinham conhecido a lenda do Slenderman em um site de histórias de terror. E aquilo ficou com elas, sendo alimentado pelo medo. O primeiro ataque aconteceu em um banheiro que ficava em um parque dentro do bosque. Anissa tentou nocautear Peyton, mas não deu certo. E isso acabou gerando uma crise entre as 3. Foi enquanto elas foram até a floresta, onde Morgan tirou uma faca do bolso e, como em uma crise psicótica, esfaqueou Peyton violentamente. Depois Morgan e Anissa fugiram do lugar. Já Peyton ficou deixada para morrer. Só que a menininha era forte, ainda bem. Mesmo com 19 facadas espalhadas pelas pernas, peito, braços, abdômen, ela ainda foi capaz de se arrastar até uma estrada próxima e deitar no acostamento para pedir ajuda. E a ajuda veio. Um ciclista chamado Greg Steinberg estava passando pelo local quando viu Peyton e percebeu a situação. Ele ligou para a emergência e os médicos conseguiram atendê-la antes que fosse tarde demais. As 2 meninas foram detidas horas depois, enquanto procuravam a casa do Slenderman em outra floresta próxima. Elas teriam planejado o crime durante meses e queriam não só uma espécie de recompensa da criatura, como achavam que poderiam morar com ele. Morgan foi sentenciada a 40 anos em um hospital psiquiátrico, depois de ser diagnosticada com esquizofrenia precoce. E Anissa? Anissa
Foi sentenciada a 25 anos em uma clínica psiquiátrica. Ela acabou sendo diagnosticada com transtorno delirante. Só que essa não é a única história envolvendo a criatura. Ainda em 2014, uma menina de 14 anos ateou fogo na própria casa depois de ler histórias sobre os Slenderman na internet. Para a polícia, a menina disse ainda que estava lendo o livro Devorador de Almas e que, em determinado momento da leitura, ela decidiu que mataria a própria família. A adolescente teria iniciado o incêndio na garagem da casa e fugido para um parque logo depois, onde ela acabou dormindo em um banheiro. A sorte, em todo o caso, foi que a mãe dela e o irmão conseguiram escapar sem nenhum ferimento das chamas. No final de tudo, a casa acabou sendo consumida totalmente pelo fogo, mas todo mundo ficou bem. Hoje em dia, a fixação pelo Slenderman diminuiu um pouco. A criatura teve um filme, como você deve saber, mas dizem que ele não faz jus à lenda. Só que eu estou um pouco inclinado a acreditar que ela é muito mais do que uma historinha de terror. Seria possível que tudo o que ficou famoso, na verdade, foi baseado em fatos reais? Até que ponto a realidade se mistura com a ficção? Você me conhece? Eu sou o Bira.